estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão de hoje e o nosso assunto é a Palavra de Deus, que é tão importante na nossa vida, que deve ocupar um espaço muito grande no nosso dia a dia. É para ocupar. Se ainda não ocupa, a gente tem que tomar conta para que isso aconteça, né, Evaristo? É Nosso convidado de hoje é Evaristo de Miranda. Ele é um amante da Palavra de Deus, né? Você estudou muito, aprofundou-se muito e está aqui hoje, a partir dessas pesquisas e desse trabalho, também falando do seu novo livro, lançando o seu livro aqui. Aliás, esse livro nem foi lançado ainda, né, Evaristo? Vai ser lançado agora no mês de outubro. Vai ser lançado em outubro. Né? E vamos mostrar o livro um pouquinho? Vamos. E ele já está aqui, olha, em primeiríssima mão. O livro nem foi lançado ainda, né? Da editora Vozes. Bíblia, História, Curiosidades e Contradições. Fala um pouquinho do livro. Esse é um livro que até poderia ter um outro título, que seria Quem Escreveu a Bíblia. Né? Era o título original. Ele conta a história de como foram escritos cada um dos livros bíblicos, com o conhecimento mais atual que a gente possa ter. Eu tive um pouco essa pretensão de trazer os estudos mais recentes, mais atuais, sobre como foi escrito cada livro da Bíblia, como isso foi incorporado na Bíblia. E a segunda metade desse livro, como eu gosto muito da língua hebraica, né, eu tentei trazer aqui o significado em hebraico, o que quer dizer mesmo, uns 3.000 nomes bíblicos. Toda esse pedação aí, né? Todos os pedaços são, até brinquei aqui com uma coisa que a gente fala em hebraico, Shemot, nomes, que é o nome de um livro bíblico, mas é também... Porque na Bíblia tudo tem nome, né? Até o inominável, que é Deus, tem nome, né? Tem muitos nomes Deus na Bíblia, né? Para a tradição mística judaica tem 72 nomes Deus na Bíblia, né? E o mandamento diz que não é para tomar seu santo nome em vão, né? Então, se tem 72, é bom saber qual, né? Ou se é todos ao mesmo tempo. Então, eu dei o significado dos nomes de Deus, os significados dos nomes da concorrência, quer dizer, dos diabos, dos demônios, dos Belzebus, do Azazel, enfim, esses nomes que designam o adversário, os vários nomes e codinomes que deram a Jesus, o significado dos nomes dos profetas, e tem toda uma parte, o nome das pessoas que estão na Bíblia, as Déboras, as Estero, de onde vem esse nome, que quer dizer Esther, que quer dizer Débora, que quer dizer Maria, né? E tem uma outra parte do livro que são todos os nomes, é uma espécie de guia turístico, né? Os nomes, o significado de Cafarnaum, de Getsemane, de Jerusalém, o que quer dizer Jerusalém, né? Yerushalayim, né? Textualmente quer dizer visão das pazes, no plural, né? A cidade quer dizer isso, né? Visão das pazes, né? Yerushalayim. O que quer dizer Getsemane, o que quer dizer Jordão, o que quer dizer esses nomes bíblicos. Muitos nomes são nomes geográficos mesmo, lugares que existem, mas às vezes é um nome místico assim que foi criado, né? O que quer dizer Tabor, né? Tabor quer dizer umbigo. Por que ele subiu na montanha do umbigo para se transfigurar e não na montanha do coração, né? Ou na montanha do crânio, como ele vai no Gólgota, que é o crânio, né? Lá ele morre na montanha do crânio, mas ele se transfigura no umbigo, né? E a última parte do livro, que o capítulo chama-se assim, Minha Casa, Minha Vida, é sobre a palavra casa, que designa muitos lugares na Bíblia, que é Beit, né? Então, Belém, que é a casa do pão, Betfagé, Betsaída, Betel, tem muito Beit, muita Betânia, tudo isso tem significado. Então, essa parte aqui é um trabalho bastante rigoroso, eu creio, porque às vezes na internet você acha significados que não tem nada a ver, não quer dizer nada, não tem a menor relação com a realidade, né? Muitos dicionários de nomes, para escolher nome de filho, fala que quer dizer isso, quer dizer aquilo, mas às vezes muito maltratado, não tem o fundamento errado, não tem fundamento. Então, os nomes, não só os de origem hebraica, porque na Bíblia tem nomes de origem latina, né? Como Cláudio, ou nomes de origem grega, como Filipe, né? Que significa o que ama os cavalos, né? Filo e pós, né? Filo e pós, né? Ama cavalos, né? O Filipe. Então, temos nomes já gregos, né, na história do Novo Testamento, tem nomes de origem latina, mas a grande maioria são nomes de origem hebraica. Então, ajuda a entender a Bíblia. Também você saber o que significa aqueles... Posso fazer um comentário de Getsemane? Pode, por favor. Essa palavra bíblica quer dizer Gat Shmanim,
Getsemane, Gat quer dizer lagar, né? Lagar, o lugar em que você esmaga as uvas ou que você esmaga a oliva, o lagar do azeite. Textualmente, Getsemane é o lagar do azeite. Quem já viu fazer azeite, se você começar a espremer uma azeitona, uma oliva madura, o óleo começa a sair pelos poros, assim, da azeitona. Você vai apertando, sai pelos poros. Depois aquilo é esmagado para você extrair todo o óleo. É moído mesmo, com uma pedra no lagar, né? Então esse Jesus, né, que é o batismo do fogo, o batismo do óleo, né, essa consagração no Espírito, ele vai verter, né, isso pelos poros ali no Getsemane, né? Nós temos representações tradicionais da Igreja Católica que mostram ele num lagar de uvas, assim, ele sendo esmagado como uva e saindo 7 sacramentos, né, desse esmagamento. A gente tem pinturas disso, né? Então, essa palavra Getsemane, mais do que um lugar geográfico, porque é difícil dizer se havia mesmo um Getsemane, né, nesse lugar, lá nas oliveiras, mas é ali onde ele foi esmagado, né, triturado, para nos dar essa água que brota do seu lado, esse sangue, esse óleo da unção, esse óleo da salvação, né? Então é um texto muito interessante você entender o que aquela palavra, o lugar dela ali, Nos faz entender melhor. Né? mais profundamente. Foi um bispo que me recomendou, você evocou ele agora há pouco, que vem aqui, vem na Rede Vida também, ele que me falava, na época, ele era bispo numa outra diocese, não, você precisa escrever um livro com o significado de todas as palavras, o que quer dizer Gólgota, o que quer dizer Nazaré, o que quer dizer... E eu sempre falei, um dia eu vou escrever, né? Graças a Deus, está aí, né? Não, está aí agora, está aqui nesse livrinho que bom. agora. Então, não dá vontade da gente ter esse livro? Não dá vontade da gente conseguir conquistar esse livro, adquirir esse livro, para a gente poder entender melhor a palavra de Deus? Ele ainda não foi lançado, né, Evaristo? Vai ser lançado em poucas semanas. Né? Vai ser lançado, mas eu acho que você já pode fazer o seu pré-pedido aí no nosso Disque Shop, né? Você pode fazer no Dica 21 e você vai conseguir esse livro, porque certamente nós vamos ter esse livro aqui na nossa livraria, tá bom? Então fica aí essa Dica 21 para você, aqui dentro do nosso programa Brasil Cristão. E eu com certeza vou querer um livro desse também. Que bom. Porque é bom para a gente entender, olha, Jesus foi esmagado até suar sangue também, né? Naquele lugar. E é bom para a gente refletir, meditar e adorar ao Senhor por isso, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Antes disso, eu quero também falar aqui de uma participação muito particular no nosso programa da Neuza Ibi Marçom. Ela é de Campinas. E ela está falando assim, eu quero pedir pelo meu aniversário, dia 1º/10, que é amanhã. Então, nossos parabéns para você, antecipados aí, viu, Neuza? Que Deus abençoe você e sua família, pedindo pelo marido, pela família, viu? Um beijo grande, parabéns, muitos anos de vida, viu? Que o Senhor esteja sempre junto de você. Posso pegar carona? Pode. Amanhã é dia 1, dia de Santa Terezinha, né? Queridíssima. Também que é a madrinha de batismo de todos os meus filhos. E a madrinha mesmo de batizado, temos o Carmelo Santa Terezinha aqui em Campinas. E é também o aniversário do meu filho, o Daniel. É o aniversário da minha sogra, a dona Tule. Todos eles também. Nilza, reze por eles, nós também vamos estar rezando por vocês. Porque quando a gente reza todos juntos, né, em comunhão, né? Então, é um dia muito especial, dia 1º de outubro mesmo, não é? Eu tenho uma amiga também, uma Terezinha. É comum que as pessoas, às vezes, que chamam Terezinha, foram pessoas que nasceram no dia próximo, né? O próximo. Não é que Tereza chamavam no diminutivo. Não, o nome é Terezinha mesmo, né? Lembrando dessa santa tão querida da Igreja Católica. Eu choro quando né? falo de Santa Terezinha. Então, parabéns aí, principalmente ao Daniel, né? Pois é, parabéns ao Daniel. E parabéns a todos vocês, queridos sócios e sócias que fazem aniversário hoje, amanhã, durante essa semana. E você que é telespectador da Rede Século XXI, sinta-se abraçado também, se você é o aniversariante aí desses dias, viu, meus queridos?
Nós vamos agora falar sobre algo que você citou no bloco anterior, que eu acho que é bom você explicar mais ainda. Cânon bíblico. Fala pra gente, destrincha isso aí para nós. Essa palavra ela existe em várias coisas da igreja, né? Uma coisa canônica, você canoniza um santo. Então isso está em vários lugares. É bom pegar a origem. A origem da palavra cânon é cana, como cana de açúcar. Existe uma cana lá no Oriente Médio, sobretudo no Mediterrâneo, é uma planta. E os gomos são muito regulares dessa planta. Tem até o nome científico Arundo max. Essa planta, eu tenho fotos, sempre achava admirável. Como era muito regular essas medidas, eles faziam varas para fazer medidas. Já no Egito, na construção das pirâmides, era o metro deles. Eles usavam aquilo como um metro. Tinha uma medida, então aquela era a medida justa, que media as coisas, né? Que avaliava o tamanho, que servia para construir com muita seriedade. Então você falava, isso aqui, esse campo tem não sei quantos metros quadrados, vamos dizer, tem tal tamanho. Aí perguntava, mas você mediu isso com o cânon? Você mediu com a... Ah, não, então não sei se tem mesmo. Quando era feito com o cânon, você sabia que era próximo da verdade, que era a coisa certa, era a medida exata, né? Essa palavra ele evoluiu, não vou aqui entrar em detalhes, no livro eu explico mais isso, mas para dizer isso, quer dizer, a coisa canônica é algo que a igreja atesta com base na sua autoridade, né? Então, por exemplo, você fala assim, a encíclica Laudato Si. O Papa escreveu essa encíclica? Não, o Papa não deve ter escrito quase nada lá. Em poucas encíclicas o Papa escreveu. Aquilo foi feito sob a autoridade do Papa. Ele convocou teólogos, historiadores, leu, concordou, modificou, deu opinião. No fim, quando você tem uma encíclica, ela está sob a autoridade. Então, o Papa é o autor? Ah, ele é o autor. Ele não é o escritor, talvez, da encíclica, mas ele é o autor. Então, o Evangelho de João, será que foi o João que escreveu tudo? Não, mas o autor é João no sentido da escola, da comunidade joânica que redigiu aquilo. Então, talvez ele não seja o escritor, provavelmente não foi mesmo, mas é o autor. O autor é aquele sob a autoridade de quem a gente faz isso. E a palavra canônica, ela tem esse sentido na Igreja Católica. Sob a autoridade da Igreja, nós medimos, avaliamos, não é, com a nossa régua, com o nosso cânon, e aquilo foi declarado canônico, quer dizer, algo que a Igreja confere validade pela sua autoridade, né? Então a pessoa fala, eu vejo muito isso no caso dos santos. Outro dia eu viajo muito de avião. Tinha uma pessoa de uma outra igreja do meu lado e ele me interrogava, porque ele era líder lá na igreja dele, dizendo que na igreja dele não tinha santos. Por que tinha santos na igreja católica? Ai, né? ai. E eu falava para ele que a razão eram três, mas a primeira e principal razão é que nós venerávamos os santos porque nós temos santos. E na sua igreja lá não tem santo, normal. Falei, não tem nenhum santo na sua igreja. Com o tempo é capaz de aparecer algum. Aí ele falou, não, mas, quer dizer, tem gente santa. Eu falei, não, você falou que não tem santo na sua igreja. Na minha igreja está cheio de santo. Então Mas é aí normal a logo gente falou venerar. que teria. Bom. Ele falou, não, mas eu tenho pessoa. Não, eu falei, não, mas tem ISO 9000, seu santo, ISO 14000. O que é a ISO 9000? É algo que garante um produto, autenticidade. Né? A autenticidade. Na igreja católica os santos têm ISO, não é assim, minha mãe era uma santa, minha avó era mesmo. Agora, que a igreja garante, não é assim, essa autenticidade, ela mediu, ela canonizou, né? Passou por essa medida da autoridade da igreja. Então, os livros canônicos na Bíblia, o cânon bíblico foram os livros que a igreja, sob a sua autoridade, com a presença do Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo e também pelo conhecimento histórico de ter sido aquela que reuniu os livros, não fosse a Igreja Católica, não tinha Bíblia hoje para ninguém, mesmo quem não é católico, né? Quem trouxe a Bíblia, a maior dívida das outras igrejas com a Igreja Católica é talvez de ter recebido da Igreja Católica a Bíblia. Nós trouxemos essa Bíblia até aqui. Então, a igreja, esses são os livros canônicos que a igreja mediu e, sob a sua autoridade, declarou como verdadeiros, como ela faz com os santos. Isso é o cânon. O cânon, lembra a cana, é a medida. Era um instrumento de medida que acabou sendo a verdade. Porque uma coisa é dizer, ali mede não sei quanto, mas você mediu com... Então, esse é o cânon. Viu? Aprendeu? Aprendi também. Graças a Deus, nós temos a palavra de Deus medida pela igreja, né? A autenticidade da nossa igreja, porque né? a Bíblia,
a gente nunca esgota a Bíblia. Ninguém pode esgotar a leitura bíblica, né? Você pode ler a Bíblia a vida inteira, todo dia. É como uma montanha, um Everest, assim, um monte muito alto. A gente nunca consegue escalar até o cume. A gente está sempre subindo nesse texto bíblico, sempre descobrindo coisas. É um oceano que você pode navegar que não acaba nunca. Então, para escalar essa montanha, que é o texto bíblico, você, como quem vai escalar o Everest, você precisa de guias, né? Se você se meter a escalar uma montanha sozinho, você pode até andar, mas você pode ter problemas, você pode se perder, você pode até morrer. E morre no meio do caminho, né? Pode faltar oxigênio, precisa de instrumentos. Então, a imagem que eu tenho assim da leitura bíblica na tradição da Igreja Católica é: você deve fazer esse caminho pessoal, mas ao mesmo tempo se inspirar de guias, se inspirar de pessoas que precederam cada um de nós na leitura, na interpretação do texto bíblico, né? Vou falar uma palavra simples da Bíblia. Por exemplo, batizai no nome de Jesus, né? A Bíblia nos fala isso, para batizar as pessoas em Jesus Cristo, né? Bom, tem gente que acha que é pegar e jogar na água e tal, né? Mas batizar quer dizer imergir. Mas isso pode ser lido no sentido de imergir a vida no nome de Jesus, imergir a pessoa no nome de Jesus. E de batizai em Jesus Cristo, quer dizer, ide e imergir, no sentido que a gente fala, eu vou mergulhar nesse assunto, eu vou penetrar, eu vou me entrar de cabeça, né? Disso, é? Batizar quer dizer se aprofundar, entrar nas profundezas, quer dizer, se imergir mesmo como alguém que mergulha dentro desse oceano bíblico, desse nome de Jesus, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. O que quer dizer estar no nome de Jesus? Todas essas palavras. Então nós temos essa questão da tradução. As Bíblias são traduções. Poucas pessoas podem ler a Bíblia em grego ou podem ler a Bíblia em hebraico. O hebraico da Bíblia não é o hebraico que se fala hoje, é um hebraico arcaico. O grego da Bíblia não é o grego atual, da Grécia, não é? É também um grego antigo. Então os tradutores têm essa missão de escrever um texto que as pessoas possam ler. Eles tentam fazer isso da melhor maneira possível. Os primeiros a traduzir a Bíblia foram os judeus. Eles traduziram a Bíblia bem antes de Cristo, eles traduziram a Bíblia para o grego. Então, a tradução bíblica do grego era a Bíblia que os apóstolos liam, era a Bíblia que Jesus lia. Todas, por exemplo, a gente diz, as igrejas evangélicas não têm certos livros do Antigo Testamento, mas Paulo cita esses livros, Pedro cita esses livros, Jesus cita esses livros. Então, na Bíblia Católica, você está lendo o texto onde Jesus está falando do Novo Testamento, e lá embaixo está dizendo em que livro da Bíblia ele está se baseando. Que livro ele está mencionando. Atrás, né? Se você procurar esse livro na Bíblia protestante, não existe. Quer dizer, então Jesus, a Bíblia que Jesus lia, entre aspas, era a Bíblia católica. Era a Septuaginta, era a tradição grega. Era a Bíblia que os discípulos liam, utilizavam. Né? Nós temos nesse livro, eu mostro, dezenas e dezenas de citações de livros pelos apóstolos, por Jesus, por Paulo. São Paulo faz muito isso. Que são os livros da Bíblia, do Antigo Testamento da Bíblia Católica. Quando ele fala assim, a palavra de Deus é verdadeira nas Escrituras, ele está falando, não tinha ainda Novo Testamento, ele está falando lá do Antigo, lá do Antigo. E que maravilha a gente poder ter esse contato e saber que é a mesma que Jesus lia, né? É a mesma que a gente lia. É. Graças a Deus. Eu quero passar para você agora do Paulo, lá de Matão, estado de São Paulo, acaba de mandar um e-mail, um elogio. Ele diz assim, gostaria de parabenizar o Evaristo, pois achava que um doutor em ciências não dominasse outros conhecimentos. Está de parabéns também por dedicar seus conhecimentos na palavra de Deus, na Bíblia. Então, muito obrigada aí a sua participação, viu, Paulo? Obrigada por mandar a sua participação e remete a você, né? Obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o seu programa Brasil Cristão. Dá tempo de ligar e mandar e-mail. Até já. Olha aqui, esse daqui, dependente químico. A igreja precisa se modernizar? Este mês, Dom Murilo Krieger escreve sobre essa possibilidade. Quer saber mais? Então não deixe de ler.